E aí pessoal, Afro Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver que o futuro das mulheres por suas ações hoje é terrível e principalmente que ele é inevitável. Danos. Como bem sabemos, o comportamento atual das mulheres é uma desgraça completa. Querem todos os direitos e colocar todos os deveres nas nossas costas. Querem um bônus sem o ônus. E de uns tempos pra cá isso vem se intensificando mais e mais. A grande coisa que elas esquecem é que isso não vai durar para sempre. Nada dura para sempre. Tal comportamento gerou um futuro mais que aterrador para elas. E aqui hoje nesse vídeo falaremos dos acontecimentos que virão por causa de suas ações hoje. Observação: esse vídeo é um remake. Se você já viu o vídeo anterior, por favor veja esse e dê um like. Número 1. O Estado vai abandonar elas por se tornarem disfuncionais. Não me venham com a conversinha do coruja de que isso não vai acontecer, de que elas são um Estado, de que ela tem um poder, isso, assado cozido. O Estado na verdade está usando elas na mesma medida que elas o usam. Mas em si, elas não mandam em nada. Apesar de sim, elas serem a maioria, no censo mais atualizado 51,8% no número de votantes, e serem mais ou menos coletivas, porque não existe sororidade feminina, não existe sororidade, eu falo isso, já expliquei num vídeo antigo que não existe sororidade. O homem é coletivista e a mulher que é individualista, porque quando o homem faz alguma coisa ele faz para todos, e quando a mulher faz, ela só faz para si mesma, na grandiosa maioria das vezes. E por causa disso, elas por si só não conseguem nem se unir para colocar os seus no poder. Elas têm que usar os cavaleiros brancos para isso. E robotizar o restante das minas para poder tentar ainda mandar alguma coisa. Por isso elas apelam para as mamatas e para as cotas, para tentar driblar isso. Mesmo quando não é para defender os privilégios, elas brigam entre si. E para isso, elas usam tudo isso, todos esses artifícios, mamatas, cotas, cavaleiros brancos, para garantir que nada saia do lugar. O que já vê que é um problema. Só que elas não percebem que elas também são usadas pelo Estado para aumentar a influência deles, e em troca ele dá tudo isso. Mas um dia, lá no futuro, o próprio Estado vai perceber, e já está percebendo isso, que apoiar essas coisas só dá dando prejuízo. E eles, com a desculpa de cortar os gastos, vão pouco a pouco tirar as mamatas delas. E para piorar, vão ter que, mesmo a contragosto, o Estado vai ter que renegociar o contrato social com os caras. Porque, tipo, ficar jogando na costa dos caras só vai fazer com que os caras cada dia mais não queiram ter um relacionamento. Sem relacionamento não tem natalidade. Se não tem natalidade, o Estado morre. E com cada vez mais tóxicas, isso só piora. Então o Estado já está se ligando disso, uma hora ele vai ter esse toque. Ficar taxando os caras só vai fazer com que eles não queiram mais ter relacionamentos. Só que tem um detalhe, no futuro eles vão ter que renegociar isso. Só que até lá, como já está acontecendo, a Red e a sigla já vão estar estabelecidas. As brigas que a gente tem hoje não vão, acho que mais ter lá na frente. Porque acho que todo mundo já vai estar no seu lugarzinho e as brigas não vão ser mais necessárias, apesar de que ainda vai ter uma tretinha aqui ou ali. No começo, eles vão tentar criminalizar a gente, obviamente, e vão tentar trazer gente de outros países para tentar frear a queda da população. Mas uma hora isso também vai se tornar perigoso, pois, com cada vez mais caras despertos, ficar atacando só vai fazer com que os caras cresçam mais e mais. Oh, mas a Red não é unida. A Red não precisa ser unida, na verdade a pior coisa que pode acontecer com a Red é ela ser unida.
Vocês estão dizendo, 99% dos caras não são Red Pill. Não, meu filho, é que 99% dos caras preferem ficar na sua, e isso é bom, pelo menos até um certo ponto. A Red funciona, a sociedade, a irmandade dos homens funciona conforme a sociedade dos lobos. Um por todos e todos por um, mas é cada um por si, Deus por todos também. Que nem foi pro cristianismo. Antes eles eram os mais perseguidos e hoje são a religião dominante do planeta. E trazer gente de fora só vai fazer com que pouco a pouco eles tragam suas culturas pra cá. E quando trazendo suas culturas pra cá, eles vão querer ter voz ativa. Se pá que nesse passo de trazer cultura pra cá não tem tanto problema, já que o Brasil é bem miscigenado e praticamente todas as culturas você pode encontrar aqui, desde cultura cristã, judaica, islamismo e tudo mais. E com isso, as mulheres serão pouco a pouco jogadas para escanteio e terão 3 escolhas. 1. Elas vão ter que repensar os seus atos. 2. Dissimular e tentar pegar o que sobrou. 3. Virar GP. Número 2. A vinda das androides, sex dolls, robôs e IAs. Esse vai ser um duro golpe, pois vai praticamente substituir elas em 100% das coisas que elas fazem. Assim o homem vai ter coisas como a companhia, o sexo, o amor, o carinho e afins que as mulheres de hoje estão cada vez mais negando a nós. De começo, mais do que possivelmente, elas e a sociedade em sua maioria e uma parte do Estado vão ao máximo tentar parar isso. Seja com shaming, protesto, movimentos e ações, talvez até leis. Mas como no futuro é mais do que certo que quem vai mandar serão as grandes empresas, no caso, no futuro não vai ser nem mais grandes empresas, vai ser as megacorporações, elas vão pressionar o Estado e quase matar ele para ele legalizar essas coisas, porque eles vão querer isso o mais rápido possível e usar para tudo que possa render dinheiro. Porque se você proíbe os androides, se você proíbe essas coisas, não vai ter como colocar essas coisas no mercado de trabalho. Se você não coloca essas coisas no mercado de trabalho, você não tem como diminuir o seu número de empregados que você tem que pagar. Você sabe que a maioria das empresas não quer isso. Eles querem ter o máximo de lucro pagando o mínimo possível. Então eles vão também colocar o Estado contra a parede e dizer: libera isso aí, porque a gente quer usar. E quando eles querem usar, eles vão querer usar pra tudo. Entendeu? Seja pra entretenimento, todos os entretenimentos, se é que você me entende. Pra trabalho, essas coisas. E o Estado não vai ter outra escolha a não ser aceitar, né? E com isso, as poucas bases que as mulheres têm para se proteger serão tiradas e destruídas, pois, como eu já falei, o Estado não tem sexo ao lado. Ele é um ser que só liga para si mesmo, para o que lhe dá mais poder ou para o que mantém ele existindo. Se elas se tornarem disfuncionais, do jeito que estão se tornando, vixe, não demora muito. O Estado, ó, manda elas para longe. Número 3. Elas vão perder até os empregos. Como já citado anteriormente, com o avanço da robótica e da tecnologia, os robôs, androides e afins serão pouco a pouco introduzidos na sociedade. Isso já está acontecendo. E um dos primeiros lugares que eles serão introduzidos serão nos empregos mais humanos, como caixa, atendente, supervisor, contador e etc. Sendo que esses postos no futuro estarão mais ocupados por mulheres, pois com cada vez menos incentivo para os homens e cada vez mais incentivo para as mulheres, Agenda 50-50, ONU 2030, blá 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 blá, sei lá, de querer colocar metá, vai fazer com que as empresas queiram tirar os empregados que mais lhe dão prejuízo. Quem mais dá prejuízo, entre aspas, para eles? As mulheres. Auxílio, essas coisas, parará.
Sendo que o homem mal tem essas coisas, eles vão... E normalmente o homem tem sim desempenho melhor que elas, apesar de que, em questão de trabalho, essas coisas, homens e mulheres realmente são mais ou menos iguais. Realmente há uma igualdade nisso, por incrível que pareça. Porque em questão de trabalho não é uma questão de ser homem ou ser mulher, é de questão de quem vai lá e faz. Isso não se pode discutir, tem que ser aceitado. Fazer o quê, né? Mas como a grandiosa maioria de hoje nem se esforça pra nada, elas vão ter um rendimento menor e as empresas, vão tirar elas. E como grandiosa parte dos postos desses empregos e de outras coisas estarão ocupados por elas, vai ter praticamente uma demissão em massa delas. Mesmo com as cotas, o Estado vai dar o seu jeitinho de sempre e tirar para facilitar. E as empresas, como num passe de mágica, vão tirar elas de seus cargos. Claro, os caras vão sofrer também, afinal, isso também se aplica a nós. Mas será bem menos que elas, cara. Somente os postos que precisam mais de olho humano e de chefia sobreviverão. E adivinhe quem é a maioria deles, mesmo com as coisas de hoje? Nós. Ou seja, o bagulho será pesado, não tem o que fazer. Aí vem o número 4, o Ultra Artificial. O golpe final, o praticamente Kamehameha. Esse eu nem preciso falar muito, pois o Raccoon já praticamente destrinchou e expôs tudo sobre esse assunto com a maior verdade e realidade possível. Se quiserem, basta pesquisar. A única coisa que eu posso adicionar aqui é o fato de que as mulheres acham que isso vai libertar elas. Mas não vai não. Porque só quem vai se libertar vão sermos nós, porque a gente não vai mais ficar dependente delas. A gente não vai mais precisar delas para ter filhos. E essa tecnologia tá lá no horizonte, dá pra ver. Esse futuro é praticamente inevitável. Pois, mesmo que elas parassem e mudassem hoje, o estrago já foi feito. E a partitura já tá pronta e posta ali. Só tá esperando maestros músicos que já estão chegando. A orquestra, a fanfarra, digamos assim, como eu posso dizer isso? O abre-alas da destruição já está praticamente pronto. E logo logo vai começar. E não pensem que elas podem fazer algo contra isso. Pois, como já dito, o Estado vai as usar até não ver mais nenhum tipo de vantagem, coisa que ele já está vendo. Não há o que fazer. Isso é corpo. Não, meu filho, esse é o futuro mais Black Pill que existe. Porque, apesar de o ser humano ser muita coisa, ele é principalmente uma coisa muito boa. O ser humano é egoísta. Apesar de ter muitas características boas, ele também tem muitas características ruins. E uma das principais é que o ser humano é egoísta. E o Estado é egoísta. No momento em que ele bater a ficha e ver que não já tá mais dando, ele vai cortar as asinhas fora. Essa é a realidade. E é o futuro que eu vejo que vai acontecer. Se vocês querem uma visão, digamos assim, melhorada disso, assistam 2 animes que eu posso dizer. Assistam Chobits, da Clamp. É um romancezinho meio bobo, mas que ele pesa muito nessas questões, principalmente no relacionamento de humano com ser sintético. E assistam o anime, assistam toda a série Bubblegum Crisis, mas principalmente as séries Adepolice. Que as Adepolices, elas falam muito mais da sociedade daquele mundo, que é dominada por megacorporações. Aqui é o Afro Samurai Bill. Esse foi o vídeo de hoje. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo e até a próxima.